Olá pessoal, tudo bem com vocês? Luzemir Barbosa por aqui, em mais um episódio do ContileCast. E hoje a gente está recebendo aqui uma convidada bem especial, a Ariane Brizuena. Ela que é... Nutricionista, oh meu Deus. E quando a gente conhece muitas pessoas, a gente acaba se perdendo um pouco, né? Ia falar outra coisa. E por falar em outra coisa, eu achei bem interessante a maneira que você se apresenta lá no seu Instagram. Como assim? Qual a apresentação? Lá no Instagram, lá na bio, você tem lá, a gente se apresenta. Sim. Eu achei bem interessante como você se apresenta lá. Eu me apresento como Ariane Brizuena, nutricionista, mãe do Theo e do Bento, né? Esposa do Nilson. E sou uma distribuidora de Unesce e uma life coach. Olha que lindo. Que nome bonito. Muitas coisas. Que legal, que legal. Então, Ariane, hoje o nosso bate-papo aqui, a gente vai falar de empreendedorismo, falar de novidades, né? Você trouxe um presentinho aqui, adorei, né? Já vamos tomar ele, né? Falar sobre mídias sociais, que você hoje já vem se posicionando de uma maneira muito bacana dentro das mídias, né? Nosso bate-papo vai ser esse, de maneira bem descontraída e para onde a conversa nos levar, né? Então, você é Ariane Brizuena. Sabe que eu nunca soube falar esse nome direito? É um sobrenome espanhol. Né? Da família da minha mãe. É os Brizuena. Vem do meu avô, aí tem origem espanhola e paraguaia. Então é uma mistura, né? E, enfim, tem gente que fala Brizuena, sai Brizuela, sai tudo. Menos o Brizuena. Né? É quase Luzemir, né? Todo mundo chama de um monte de jeito, né? Dificilmente a pessoa que acerta da primeira, né? Acho que eu compadeço um pouco desse sentimento. E você é nutricionista, né? Sim, formada há 7 anos, né? Durante esses 7 anos, 6 anos, eu trabalhei em hospital, inclusive no meio da pandemia agora, também permaneci um tempo ainda lá, e sempre conciliei consultório com hospital. Além do hospital que você trabalhava, você já tinha um consultório que você fazia alguns atendimentos. Sim, sempre fiz. Mas quando você estava no hospital, você tinha que atender aquela agenda do hospital, aquela demanda. Na verdade, o hospital não é agenda, né? O hospital é CLT, então era das 7 às 17, porém eu falo que eu não tinha horário, né? Já chegou períodos que eu tive que ir no hospital de madrugada. Falo, não sou nem médica, gente. O paciente não vai morrer de fome. Mas, enfim, né? Então, era 24 horas, porque nesse hospital que eu trabalhei, eu ficava... Era somente eu de nutricionista por um período. Então, era celular tocando o tempo inteiro, porque eu cuidava tanto da produção quanto da clínica, né? Eram as duas coisas. Então, tinha funcionário que se reportava a mim, mais a parte administrativa, mais a parte de avaliação de paciente, condução do tipo de alimentação desse paciente. Cada paciente tinha dentro de hospital é diferente um pouco do consultório. Existe alguns protocolos, né? Então, a gente cuida disso, mas é mais geral. Né? Então, a gente tem a divisão das dietas, mas tem aqueles que são com mais cuidado, aquelas pessoas que estão com sonda, então a gente prioriza. Né? A gente fala que são níveis primários, secundários e terciários. E aí a gente vai cuidando dessa forma. É porque a demanda é muito, o giro é muito, então não tem como você fazer individualizado. Você faz por grupo, né? Exato. Faz por grupo. Tipo de alimentação. Então, livre, pastoso, consistências, é assim que a gente... Classifica os grupos, coloca as pessoas lá dentro e vai atendendo. Até porque gira demais e a pessoa, às vezes, alguns ficam mais tempo, mas no geral de 3 a 7 dias. Questões de dias, né? No geral é questão de dias, né? E hoje você não está mais no hospital. Não, saí ano passado, que foi, assim, um livramento. Uma libertação. Exatamente. Eu falo assim, hoje eu falo isso, hoje eu entendo que é algo muito tranquilo e me trouxe sonhos que estavam guardados, né? Eu falo que o hospital foi um sonho muito grande, muito realizado por mim, porque eu falo que eu sempre gostei, sempre amei o hospital.
E o meu hospital é paciente CTI, aquele paciente crítico. E eu falo que eu realizei esse sonho. Mas eu tinha outros sonhos guardados. E ano passado, antes da pandemia, quando eu estava voltando de licença maternidade do Bento, eu sentei com meu esposo e falei, não quero mais hospital. Então a gente precisa fazer algo, porque eu não quero mais. Eu não tinha vida, como eu falei no começo, não tinha vida. Era 24 horas, né? Celular, não... Às vezes tinha que parar o que estava fazendo no final de semana, ir lá, correr, socorrer, ajudar de alguma forma. E isso me desgastava, né? Isso me consumia. Então, o estresse, o cansaço, não tinha tempo de qualidade com a minha família. E isso foi pesando, ainda mais com 2 crianças pequenas hoje. Né? Então, a gente sentou, conversou, e quando eu voltei para o hospital em final de janeiro do ano passado, a gente já tinha tomado a decisão que seria meu último ano no hospital. E que dali para frente a gente estava construindo algo que eu pudesse sair. Então vocês fizeram uma programação, um planejamento. Isso, exatamente. Só que nem tudo está no nosso controle. No começo ele aceitou de boa, ele ficou meio... Não, na verdade ele já queria que fosse antes, né? Porque ele estava mais afobado que você. Exatamente, para variar, né? Você conhece bem a peça. Então assim, se dependesse dele, talvez eu já tivesse saído antes. Mas eu ainda tinha aquele receio, né? De tipo, como assim? O que eu vou fazer depois? O que eu vou fazer depois? Porque, por mais que eu gostava na época do consultório, eu não me via tanto dentro do consultório. Até o momento que eu ressignifiquei o consultório. Que eu entendi que ali no consultório eu consigo fazer muito mais pelas pessoas do que dentro do hospital. Porque, como eu falei, eu gosto do CTI, eu gosto da sonda, eu gosto daquele paciente mais crítico dentro do hospital. Só que quando chega ali pra gente, muitas vezes a gente já não tem mais o que fazer. Né? A gente já não tem mais para onde ir. Depende de você mais. Né? Exatamente. A alimentação, ela vai auxiliar, sim, ao tratamento. Mas não é a saída. Né? Ele precisa de um suporte para que ele consiga ter resposta da medicação, de tudo. Mas se a gente faz isso antes, previamente, né, isso tem uma resposta muito melhor lá na frente. Então, hoje eu uso muito isso. Como você quer envelhecer? Né? Como que você quer estar? Como que você quer ser um idoso na idade do seu pai? Como que você quer estar? Pergunta importante. Não é? É uma pergunta importante. E aí você fez esse planejamento, né, para poder sair do hospital. E como é que foi isso? Bom, a gente deu essas coisas? A gente já tinha o consultório, já fazia o consultório em paralelo, porém não com tanta intensidade, igual eu já tinha feito outros tempos, porque depois do filho a gente dá uma priorizada. Então eu atendia algumas pessoas que eu já atendia antes, não pegava tanto paciente novo. E aí comecei a entrar em contato com os meus pacientes antigos, dizendo que eu ia retomar atendimento e tal. E foi girando. E também a gente já conhecia a Junesse em relação aos produtos, em relação à qualidade, a bem-estar, a longevidade. E aí eu fui estudar todo o processo. Fui estudar como é que funcionava o mercado, fui estudar a fundo, né, realmente, e falei para ele, a gente falava que precisava de um negócio, né, que a gente precisava de um empreendimento. Então a gente estudou algumas franquias. A gente estudou o consultório, a montagem talvez de uma clínica, né? Pensando na beleza, na estética. E fui estudar, falei para ele, a gente já tem um negócio. Então, deixa eu estudar também esse mercado. Como era eu que ia tocar, basicamente, né? Então, eu falei, deixa eu estudar tudo e entender o que eu vou fazer que vai ser melhor para mim. E quando eu coloquei tudo no papel, eu falei, a gente já tem um negócio e eu vou me aprofundar nisso agora para poder construir a base, né, para daí a gente conseguir dar o segmento nas outras coisas. Então, foi dessa forma. Então, eu iniciei, retomei o consultório de uma forma mais consistente e trouxe a Junesse com isso, com mais consistência. A Junesse é uma linha de produtos, né? Uma empresa de marketing de relacionamento, né? E ela é uma linha de produtos, então ela é suplementação. A gente fala assim, que tem os cuidados de fora para dentro e de dentro para fora. Então, o que me chama a atenção? A linha nutricional, principalmente. Tem uma linha de nutrição específica. Está tudo relacionado com aquilo que você
conhece muito bem e faz muito bem. Né? Exatamente. Então, assim, são produtos de alta tecnologia, são produtos importados, igual que eu trouxe para você. Esse aqui é um energético, e eu brinco e falo que é energético do bem, porque ele não tem taurina. O que é a taurina? Aquilo que acelera o seu coração. Então, ele vai dar energia. Por isso que energético não pode tomar muito, né? Exato. E esse aqui não tem problema. Ele tem baixa caloria. Esse aqui é o de açaí. Ó, o de açaí tem 12 calorias. Tem um que tem... uma coisa que eu não entendo absolutamente nada. 12 calorias, o que significa? É a quantidade de energia que você está recebendo. Eu entendo, tipo assim, eu sei o que é caloria, mas como que mede, né? Fala assim, 2 litros, eu sei o que é 2 litros. Né? Agora... mas assim, a caloria é a quantidade de energia que tem naquele alimento. Né? Então, tem alimentos que são muito calóricos, porque eles são muito pesados. É uma quantidade que a gente pode consumir durante um dia, né? Exato. É um limite, mas cada pessoa é única. Um exemplo que serve para você não serve para mim, não serve para ele, não serve para ninguém. Entendeu? Você é único. E é isso que a gente precisa trazer. Entender que não existe mágica, não existe milagre. Até falei isso no Instagram essa semana. Falei assim, tem uma menina que eu tô acompanhando e eu coloquei para ela, falei assim, se você quer um milagre, seja um milagre. Né? Eu gosto muito dessa frase. Isso faz parte do filme, né? Isso faz parte de um vídeo. Faz parte do filme também, Todo Poderoso. Exatamente. Todo Poderoso. Morgan Freeman falou. Exato. Então, assim, adoro essa frase porque traz isso. Aquele filme tem vários insights. Não só dele, né? E tem um vídeo do YouTube que eu gosto muito. Depois você pesquisa e dá uma olhada nele também. E, enfim... E aí trouxe essa linha nutricional e uso muito com os meus pacientes, porque eu vejo o resultado. E bacana que está bem alinhado aquilo que você acredita. Você junta o seu trabalho com um produto que faz sentido dentro da linha de atuação que você executa e faz todo sentido. Né? E a gente trabalha justamente essa questão de trazer as pessoas, principalmente de meia idade, e fazer com que as pessoas entendam que o processo de envelhecimento é um processo que não precisa ser doloroso. Ele pode ser gostoso, ele pode ser leve. Né? Então, é literalmente, o que você pode fazer com a sua mente? Né? Como você pode trabalhar a sua mente para que você não tenha perdas de memória? Para que o Alzheimer, se vier, que seja mais tardio. Isso é mais ou menos como eu preparar uma... Porque quando a gente fala de tempo de futuro, né? A gente também, é inevitável, a gente fala assim, poxa, quando eu ficar mais velho, quando eu chegar no momento de aposentar, o que eu vou fazer? Que renda que eu vou ter? Né? A gente fica preocupado com isso, né? Fica. Concordo. Muitas vezes a gente se preocupa com que saúde que eu vou ter. Só que aí é uma coisa assim, Lu, não me preocupo com a saúde hoje. Mas aí eu vou ter que me preocupar com a doença lá na frente. Então, mas aí que saúde que eu vou ter lá no futuro, quando eu for me aposentar, quando eu tiver, sei lá, 60, 65 anos, 70 anos, não sei quando cada um se aposenta, né? Eu espero ter energia para poder fazer mais. Essa energia eu construo desde já, né? Na verdade, você constrói desde muito antes, né? É na sua base. Mas ainda dá para recuperar o tempo perdido. Ou melhorar o que vai chegar. Né? Eu estava falando com a Luciana, minha esposa, essa semana, até comentei com você aqui nos bastidores, eu não fiquei muito bem, passei mal e tal. Sim. E aí eu falei para ela, eu tenho uma preocupação muito grande, agora me preocupei muito grande, porque o problema que eu tive, eu acho que foi assim, muito abrupto, né? E aí vem a ideia às vezes, do peso, vem a ideia da saúde que às vezes a gente não toma conta, vem a ideia de que o modo de vida que às vezes a gente leva, né? O estilo de vida conta muito. Embora não seja uma coisa extravagante, mas não é uma coisa... regrada também. O politicamente correto, não é, né? Às vezes a falta de exercícios físicos, né? Que uma época eu fazia muito, hoje eu não faço nada, né? Hoje... Aquela história, ou é 8 ou é 80. Mas a gente não pensa que a gente tem 72 oportunidades ali no meio. Né? Então, assim, é o cuidar, é o zelo. É o zelo realmente, que assim, a gente foca em tanta coisa e a gente esquece que, vou falar de mim, um exemplo. Eu sou a única mulher da casa, né?
Então, tenho o esposo, tenho 2 filhos pequenos. Só que a gente esquece de si para cuidar do outro, ou para pensar no futuro, como que eu vou estar, como que eu vou me manter, qual a renda que eu vou ter, como que será que eu vou manter o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje, né? Na minha velhice, vamos colocar assim. Mas esquece que pro amanhã a gente precisa do hoje. E esquece que para eu cuidar do outro, para eu prover para o outro, eu preciso estar bem. Físico, mental, tudo. A gente precisa estar numa sinergia. Quando você está no avião e a orientação? moça lá fala que cair a máscara, coloca primeiro em você e depois nos outros. Né? Exatamente. Se você não conseguir cuidar de você, você não vai ter condição de cuidar do outro. Né? Você pode fazer isso durante um tempo e daí um pouco acaba a energia, né? Exatamente. Acaba a energia. Isso. E o homem não se cuida, né? E aí que eu ia perguntar para você. Quem que é mais cuidadoso, homem ou mulher nesse sentido? Nesse sentido, a mulher se preocupa mais. O homem acha que é luxo ir na nutricionista, ou porque o homem ele tem uma perda de peso muito rápida. Né? Se começa a fazer uma atividade física, ele já vê uma mudança no corpo muito rápido. A mulher nem tanto. E a mulher tem todas as fases que não colaboram muito. Porém, o homem também tem essas fases. Só que o homem evita ir no médico. Se a gente não pega na mão para ir, não vai. Arrastado, né? Vai arrastado, só vai no limite, né? Não aguento mais, agora eu vou. Passei mal, vai no médico, vou, daqui um pouco. Exatamente, não e vai. O tempo passou, não Exatamente. Vai. Então, assim, no entanto, que tem vários estudos, se você dá um Google aí, pesquisando saúde do homem, o maior índice de mortalidade de câncer são dos homens. Um exemplo. Porque o homem, ele não tem essa visualização, né? A mulher, ela faz o exame de toque no seio para ver se tem alguma coisa, vai ao médico pelo menos uma vez ao mês fazer um check-up, porque tem preventivo, porque tem isso, tem aquilo. Agora, o homem evita, porque existe um preconceito, existe Passa anos e anos. Exatamente. E só vai se tiver... E aí, quando chega lá, às vezes já não tem mais muito o que fazer. Então, assim, uma suplementação adequada, uma nutricionista, um médico, tenha esses profissionais para te acompanhar. Não é bobeira, não é luxo. É uma questão de saúde mesmo. É de trazer a saúde para você. Fazer a prevenção. Exato. Fazer a prevenção. E você falou lá na sua bio, a última palavra que você falou lá é professional. Life coach. Fala professional coach. Mas tem também. Também, né? E você, então... Eu fiz uma formação recente de coach. Eu fiz um curso pro consultório. Quando eu decidi pro consultório, eu fiz um curso específico de consultório. Então, meu atendimento, ele se tornou um atendimento muito diferente do que todo mundo está acostumado. Os meus pacientes falam assim, gente, vim na nutricionista, nunca imaginei que eu fosse chorar numa consulta de nutricionista. Mas eu brinco, falo assim, que meu objetivo, se não sair da consulta sem ter derramado uma lágrima, não fez a consulta. Já faz parte do processo de emagrecimento. Já faz parte do protocolo. Então, brincadeiras à parte, mas assim, e esse curso me trouxe uma visão de que a nutricionista está muito além do que prescrever uma alimentação adequada, ou da dieta, porque não existe dieta. Né? Dieta é aquilo que você literalmente dá o Google, pega aquilo lá e usa. Mas no Google você encontra lá dieta da lua, dieta do sol, dieta de da Marte. sopa, da água, de tudo, né? Então, mas é dietas. Isso são dietas. E não é isso que a nutricionista faz. A nutricionista, ela vem para te auxiliar na sua alimentação, estilo de vida, alimentação adequada, mudanças de hábitos, né? Então, tudo isso é que traz. E quando eu fiz esse curso de consultório, tem um módulo que a gente usa algumas ferramentas de coach. E aí, agora tem uns 2, 3 meses que eu fiz essa formação de coach, mas descobri que eu não quero atuar como coach. Eu vou trazer... Não fiz PSC. Não, eu fiz com o Marcelo Lilma, pelo Instituto Marcelo Lilma. E aí... Mas assim, eu falei, gente, eu não quero atuar como coach. Eu achava até que eu poderia ter alguma coisa ali e tal, de curtir. Eu curto, acho legal tudo, mas eu fiz e justamente entendi que é para eu trazer para a linha da nutrição, né? Para que as pessoas consigam se entender e se reconhecer, né? Então eu falo muito também, se você não se aceita hoje, você não vai se aceitar amanhã. Então eu preciso me aceitar como eu estou,
Eu estou assim, não estou satisfeita como eu tô. Eu quero mudar. Então, aí é o start para sua mudança. Primeiro, reconhecer o seu ponto inicial, onde você está. E como você chegou até aqui. Sim, como você chegou aqui, onde você está, e daí você planejar o teu futuro. O teu futuro. Planejar onde você quer chegar. Exatamente. É bacana. Eu fiz também formação de coach, né? Nunca pensei em atuar como coach, né? Mas muitas das técnicas que são desenvolvidas no coach, a gente traz para dentro do universo que a gente atua, no caso aqui o universo corporativo, de atendimento de empresa, atendimento de clientes, para dar algum suporte, né? É lógico que eu não vou trazer o cliente aqui e fazer ele chorar, né? Mas os universos também são diferentes, né? Os universos também são diferentes, os propósitos são diferentes. Mas né? o chorar, que eu digo assim, Lu, é assim, um exemplo. Hoje, você entendeu, depois que você passou mal, você abriu a sua visão para uma coisa, porque a gente conversa muito, então, né? E a gente tem um contato, vamos dizer assim, extra, né? Então, assim, você trouxe para sua mente de que existe algo que você precisa melhorar. Sim. E aí, se eu colocar para você os campos, né? Sua vida financeira, sua vida profissional, seu afeto familiar. Se eu colocar isso, sua determinação. A roda da vida não roda. A roda da vida não roda, exatamente. E aí, o que isso influencia na sua alimentação? Ela vai influenciar, porque você tá mais cansado. Porque às vezes você até tem uma determinação boa. Só que quando chega lá no afeto familiar, um exemplo, o aluno não te apoia e isso te afeta, né? E se ela não te apoia, ela é um exemplo, você tá lá, persistente, parceiro, tal. E aí chega em casa, ela pediu uma pizza para jantar. Você adora uma pizza, um lanche, né? E aí? Como que você vai conduzir isso? Então, tudo isso, né? Sua espiritualidade, como que tá a sua fé hoje? Então, quando eu coloco isso, é onde eu acabo pegando nas pessoas. Não, né? você acaba... as pessoas, acho que todo mundo tem os seus pontos sensíveis, Exato. né? Que às vezes elas não reconhecem aquele ponto sensível, mas na hora que você a conduz para aquele discernimento, ela fala, meu Deus, aqui tá... O meu calcanhar. Aqui minha roda não roda, né? Minha roda da vida aqui, ela não gira. Exatamente. Então, aqui eu preciso... trabalhar, né? Tem pessoas que às vezes conseguem enxergar com uma certa facilidade, tem pessoas que levam um pouco mais de tempo, né? E aí eu falo assim, aí eu gosto de trabalhar. Então, dependendo de como tá ali, eu uso outras ferramentas, né? E aí a gente entra na parte das metas, a parte das tarefas. Os meus pacientes não saem do consultório sem pelo menos 3 tarefas para executarem durante 30 dias, né? Então, a meta do peso do mês... Dependendo, eu não tô... Mulheres que são mães, né? Que acaba sendo um nicho que me procura muito, acho que porque talvez se bem, né? E aí não estão se cuidando. Aquelas mulheres principalmente tiveram filhos recentes, né? Exatamente. Então, assim... Recuperar corpo. Exatamente. Então, assim, muitas, né? Eu não tenho tempo, eu não consigo e tal, e tal. Então, vamos lá, vamos trazer isso. Vai tirar um tempo para você. Eu fazia atividade física, não faço mais. Mas por que não faz mais? Porque não dá tempo. Peraí, então vamos estruturar isso. Como que tá a organização do seu tempo? Como tá a sua gestão de tempo? Né? Então, aí a gente vai estruturando. Então, a tarefa é você começar uma atividade física, nem que seja meia hora por dia. É uma velha história. Eu nunca falo que eu não tenho tempo. Eu falo eu não tenho prioridades. Exatamente. A prioridade muda. Tenho prioridade. E a gente acaba usando muletas, né? É muito mais fácil jogar no outro. Muito mais fácil jogar o Theo e o Bento, não dá tempo. Não dá. Eles não... Exatamente. Fiz muito isso. Eu faço isso até hoje. O Leozinho não me deixa, né? Mas é falta de colocar isso como prioridade, né? Colocar isso como um objetivo principal. Não principal, mas um dos objetivos que você precisa cumprir para que você cumpra todos, né? E aí, se você não prioriza aquelas coisas que você precisa priorizar, aí você vai colocando as muletas, né? Mas a prioridade principalmente está na cabeça, né? Você tem que sentir aquela necessidade, não é isso? Muitas vezes, assim, eu tenho algumas pessoas até que falam pra mim assim, eu preciso de um atendimento da Nutri, mas eu me gosto tanto assim. Eu gosto do jeito que eu tô, eu sei, um exemplo. Eu sei que eu sou gordinho, eu sei que eu sou gordinha, mas eu gosto do jeito que eu tô. Uma vez uma conversa dessa num grupo de WhatsApp, né?
gosto também. Eu gosto do jeito que eu tô, eu não me importo. Mas será que não se importa mesmo? Ou será que você se acostumou com aquilo, ou que se mexer naquilo vai doer e você não quer que doa? Mexer, ou você não quer sair da sua zona de conforto. Ter um esforço, sair da zona de conforto, ter aquele esforço, aquela ação necessária para ter uma mudança, né? Eu falo que a gente fica sentadinho no pudim, né? Porque pudim é maciozinho, é gostosinho, né? Então você tá ali na sua zoninha de conforto, de boa. Tranquilinho. Aí chega alguém e fala assim, você tem que mudar. É igual eu falo, eu não gosto de trabalhar com restrição. Eu amo doce. Eu não fico sem doce todo dia. Tá bom. Vamos adequar. Vai adiantar eu falar, não come doce? Não vai. Eu vou me enganar, você vai se enganar e a gente segue a vida, né? Todo mundo fica feliz. Quer dizer, mais ou menos, não fica feliz porque aí você não atinge o seu objetivo e ainda coloca a culpa no outro. Fica feliz por pouco tempo, né? Até chegar na balança falando não deu certo. Exatamente. É igual relacionamento com balança, gente. Balança é a última coisa que a gente avalia. A balança não é o padrão da avaliação. Existem várias formas, várias coisas. Às vezes a gente não perde peso de balança. Mas a gente perde medida, a gente faz troca. IMC não, esquece. IMC não é padrão. Porque, um exemplo, você tem 1,70 de altura e pesa 80... 75, tá? Tá, 1,75 e pesa... Não vamos falar, mas pesa... Vamos colocar 80. Obrigado por 80. Vamos pesar 80. Aí chega um cara de 1,90 com o mesmo 80. Você olha e fala assim, nossa, eu tô gordo porque ele tá pesando 80 e eu também. Só que você não pensa que ele é mais alto. Tem mais distribuição. Ou então ele na verdade não tem muita massa, ele é magrinho, né? Ou então chega um cara de 1,90 pesando 120 quilos, mas ele tá forte. Aí você olha e fala assim, nossa, mas ele é mais pesado que eu? Sim, porque massa muscular, o músculo pesa muito mais do que a gordura, né? Então, quando a gente faz essa troca, quando a gente entende o biotipo da pessoa, né? Isso tudo altera. Aí vem o IMC. Eu já sei o meu IMC, já sei quanto que eu tenho que emagrecer. Não sabe. Porque tudo depende do seu objetivo. Entendeu? Entendi, mais ou menos. É um assunto assim, bem bacana. Eu gosto muito de ouvir isso, né? E eu precisava, no meu caso, praticar mais, né? Mas depois dessa semana eu fiquei um pouquinho mais preocupado, não. Um pouquinho mais não. Muito mais preocupado, né? Eu falei, eu vou aproveitar que a Ariane vai estar lá e já vou contratar uma consulta com ela. Vambora! Porque a gente precisa... cuidar mais, né? E às vezes... E hoje você precisa entender que você também tem por alguém, né? Que precisa da sua energia, que precisa da sua disposição. E tem hora que não dá conta, não. Tem hora que não dá conta. É uma outra situação, né? Acho que a gente estava falando esses dias até sobre a saúde do homem, né? Que a gente começou a falar. Verdade, a gente desviou. Desviou o assunto, mas... Quando você está com no meu caso, com sobrepeso, muito peso em excesso, não sei. Pesadinho, né? Pra gente, às vezes, a gente acaba lidando com isso. Né? Você acaba achando alternativas ou atalhos para poder lidar com aquilo e você consegue bem. Mas aí no meu caso lá, que eu tenho o filho pequeno, tenho o Leonardo pequenininho, né? 2 aninhos. E até agora estava tranquilo, porque ele não corria pouco, se segurava aqui, segurava ali, Estava né? no colo. Estava no colo, né? E vai de boa. Mas ele vai crescendo, ele vai exigindo de você. Sim. E eu já percebi que eu não tenho pique para isso. Sim. Né? Eu já percebi que cansa, fadiga, ofegante. Não dá conta. Ele cansa você e continua. E a gente precisa dar uma resposta para isso. Eu acho que a gente não pode se negar. No meu caso, eu penso que eu não posso me negar a dar essa resposta para ele. E essa resposta eu tenho que dar com esse condicionamento, né? Essa mudança de hábitos que pode me levar a ter mais energia, né? E exemplo também. Porque que acontece? É um menino. Qual vai ser o cuidado que ele vai ter com ele mais para frente?
né? Ele precisa também trazer isso, que ele precisa se cuidar. Alimentação, introdução alimentar, é outra coisa que, tipo assim, a gente não se preocupa. Mas como que eu vou falar pro meu filho que ele tem que comer o brócolis, sendo que eu tô comendo a calabresa? Entendeu? E eu não tô comendo brócolis. Então, isso... Acho que ele não vai comer brócolis, não. Ele vai comer a calabresa. Mas entende? É tipo assim, às vezes a gente fala, a gente impõe, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que... E não entende que eu preciso ser o exemplo para que ele faça. A palavra... E o menino é muito pro pai. Por mais que ele seja talvez mais grudinho com a mãe, muita coisa vai pra mãe, mas o exemplo, a forma, as atitudes, eles trazem muito do pai. Muito do pai. O espelhamento ali é muito do pai. E a gente precisa, acho que tem uma palavra que fala assim, que o exemplo arrasta. Né? Então, acho que tem todo sentido isso que você está falando, né? A gente precisa ter essa preocupação não com a gente, ou melhor, não só com a gente, né? Masca primeiro em você, então você tem que ter preocupação com você. Mas você precisa também entender que essa preocupação com você vai favorecer, beneficiar as pessoas que também estão ao seu redor. Vai refletir, vai trazer alguma coisa para alguém. Entendeu? Então, assim, no nosso caso, a gente tem filho, então ela vai refletir nos filhos. Exatamente. E outra coisa também é que o homem não curte muito falar, mas é realmente do autocuidado. De tipo assim, eu sou vaidoso. Eu gosto de me olhar no espelho, eu gosto de me ver bem, eu gosto de me sentir bonito. E às vezes, vocês, homens, têm também esse preconceito de tipo assim, eu não vou falar aqui, sei lá, entende? Eu não vou falar que eu gosto. Que eu gosto de me arrumar, que eu gosto de estar mais magro, ou que eu não quero ter uma ruguinha na testa aparecendo. Exatamente. Entendeu? Uma bolsinha embaixo dos olhos que me incomoda. Né? Então tem isso, tem muito isso. E hoje a gente está num momento que todo mundo pode se cuidar. Né? E todo mundo deve se cuidar. E os homens precisam ter. Eu acho que hoje a gente tem ferramentas que podem nos ajudar a alcançar esses objetivos, né? Sim. Agora basta ter ali a disposição, né? É muito simples, né? É muito tranquilo, né? Você, vamos colocar assim, o skincare, né? Que é o creme no rosto e tal. Então, assim, eu faço com o Júnior em casa, né? Eu falo pra ele, não, vamos lá. Ele toma colágeno, né? Vamos. Aí tem um creminho lá que acho que você já usou também, né? Se me passaram alguma coisa lá em casa, eu não faço ideia do que era. Me passaram, me fotografaram. Eu só não sei o que era até hoje. Tá bom, tô aqui. Mas é uma máscara lifting. O que ela faz? Ela traz firmeza pro seu rosto. Então, ela tira as linhas de expressão mais aparentes, né? Então, gente, por que não? Você tem, no meu caso aqui, bolsas e tal. Então, isso... a gente fala que não, mas vai chegando um momento que a gente vai se incomodando. E hoje você tá aí nas mídias, né? Você tá no YouTube, tá no Instagram o tempo todo. E aí a gente fala de filtros, né? Eu sempre coloco um filtro ali pra tá aparecendo melhor, mas por que você tá fazendo fora do filtro? Você tá se cuidando ou você só tá usando filtro? Acho que faz todo sentido, toda a diferença. Vamos falar um pouquinho de negócios. Você tá abrindo o seu consultório, né? Como é que tá sendo essa jornada? Loucura. Loucura porque, assim, é um momento que ainda tá tudo muito conturbado. Ninguém sabe como vai ser. Mas, eu fiquei no consultório por muito tempo junto com meu pai, né? A gente dividia a sala. E depois, eu passei a dividir a sala com uma esteticista. A gente fez um trabalho em conjunto, porém as agendas começaram a ficar mais apertadas. Tanto a minha quanto a dela. E hoje eu escolho estar de manhã com as crianças e eu faço meus atendimentos que eu tenho que fazer da tarde para a noite. Foi como eu consegui, achei melhor me organizar dessa forma. Exatamente. Então tenho tempo com eles, fico com eles de manhã, tarde eles vão para a escola, ou eu pego, ou o Júnior pega, e eu consigo fazer o que eu preciso fazer. E aí, quando começou a conflitar de novo as agendas, eu falei assim, não, preciso
tomar uma decisão, né? Preciso tomar uma decisão. E aí, a Cris, que é essa minha amiga que é fonoaudiologista, ela já tinha falado há muito tempo que ela queria esse projeto de longevidade e tal e tal. Eu falei assim, tá, então vamos. E fomos atrás de um lugar que a gente conseguisse locar uma sala, enfim, fazer alguma coisa. Achamos um lugar que tem uma psicóloga. Aí, agora vamos estar eu e ela como fono na sala dela e eu como nutri na minha sala. Então, a agenda vai estar mais tranquila. Vai ter problema de conflito de agenda, né? Não, isso fica mais tranquilo. E assim, é o poder da decisão, né, Lu? Então, a gente precisa se desafiar. Medo todo mundo tem. Sim, faz parte do negócio. Faz parte do negócio. Se a gente não tiver medo, tem alguma coisa errada aí. Mas eu entendi que se eu não tomar a decisão, e entre tomar a decisão e seguir, ou entre tomar a decisão e paralisar, nada acontece. Eu preciso agir. Se você tomar uma decisão, se você tem uma decisão para tomar, e você toma a decisão e não age conforme aquela decisão, a mesma coisa de não ter decidido. Você fica lá, estagnado. Então eu falei, sentamos, conversamos, e falei pro Júnior, falei assim, não, a gente preciso disso. Eu preciso realmente ter o meu espaço com a minha cara, do meu jeito. E vamos embora. E estamos aí. Então, assim, fiquei do meio de agosto até agora, com a agenda um pouco conturbada, atendi alguns retornos agora, mas falei, não, preciso atender a partir de segunda-feira. Então, o local já estava decidido, estamos terminando, né, a parte de decoração. Bom. A gente estava falando de decoração agora? A gente falou da decoração, né? E claro que a minha mãe tá aí me ajudando nessa, né? Porque ela que entende. Ela que é a mestre em decoração. Exatamente, ela que entende. Então, assim, eu falo que está sendo mais uma realização. Né? Como eu falei lá no começo, quando eu tomei a decisão de sair do hospital e resolvi estudar estudar o consultório mais a fundo, que foi as duas decisões que eu tomei para seguir fora do hospital, me trouxe sonhos antigos. Né, voltou algumas coisas que talvez, voltando lá para o coach, talvez por merecimento, eu achava que não era mais algo possível, ou por, não sei, foram apagando as coisas. Podia falar que coisa, uma dessas coisas? Um exemplo, no início da faculdade, eu viajei para São Paulo, fui fazer um MIAT de nutrição, um congresso de nutrição, que era voltado para nutrição e estética. E nesse MIAT foi no GANEP. E nesse MIAT tinham pelo menos 5, 6 nutricionistas, assim, lá no palco, falando, dando palestra. E eu olhava e falava assim, gente, eu quero estar lá. E eu fiz balé a vida inteira, né? Então eu sempre estive no palco, vamos dizer assim, né? E depois, sabe, falava assim, ai, gente, igual os stories, né? A Lu fala pra mim, assim, nossa, Ari, eu acho muito legal o jeito que você fala. E às vezes eu não reconheço isso. E aí isso foi apagando. Eu falava, nossa, eu queria estar lá, eu queria ser como elas, né? Um exemplo, tinha uma nutricionista do Einstein, do Albert Einstein, maravilhosa, falando várias coisas, ensinando muita coisa. Uma outra que criou um beauty drink, que é um colágeno, ela criou o colágeno dela, então estourou em São Paulo na época. E olha só, eu até pensei em trazer para Campo Grande esse beauty drink na época, mas não dei seguimento, eu parei. Eu podia fazer, mas não fiz. Exatamente, então eu travei. E aí, quando eu voltei a estudar, e quando eu falei, bom, vou fazer a Dionese bem feito, vou fazer o consultório bem feito, eu me propus a dar treinamentos sobre toda a linha nutricional da Dionese, sobre todos os produtos da linha nutricional. E aí eu comecei a fazer, e a gente ainda não tá tendo evento presencial, então tava tudo no online. E chegou um dia que a gente tava com mais de 200 pessoas na sala do Zoom. E eu olhei aquilo, eu falei, gente, eu não acredito. E aí me veio isso, sabe? A lembrança daquele MIAT que eu falei que eu gostaria de estar daquele jeito daqui mais uns anos, como aquelas nutricionistas. Que você tava lá. E eu tava lá com mais de 200 pessoas me assistindo e ouvindo o que eu tava falando daquele produto, da eficiência. Eu falei assim, gente, olha como são as coisas. Então, trouxe sonhos que estavam apagados, né? Talvez de uma referência,
Tipo assim, não, eu sei o que eu tô falando com propriedade. E talvez por se comparar, mas hoje eu falo assim, gente, não tem certo e errado. Acho que isso parte muito do desejo, eu quero isso, do planejamento, como que eu vou alcançar isso aí, da resiliência, porque teve muitos obstáculos. Sim. Né? Os obstáculos foram, acho que foram superados um a um e ainda continuam sendo com certeza. Superados. E a decisão de fazer, né? De executar, né? Sim. Apesar às vezes, das adversidades, né? Sim. Do medo, das adversidades do dia. E tem dia que você não quer, só que você tem que entender que depende de você, né? Igual, até o consultório girar, realmente hoje ele tá girando. Não tá como eu quero, como eu almejo, mas ele tá girando. Mas eu precisei ressignificar muita coisa. Um exemplo, vendas. Eu falei disso também no Instagram, não sei se você viu, mas você conhece toda a minha família. Eu venho de uma família de vendedores. Meu pai e minha mãe são vendedores. Mamãezinha e papaizinho só vende. Exatamente. E aí... Excelentes vendedores. E aí, eu me bloqueei disso. Eu não conseguia vender. Entende? E isso me bloqueou de um jeito e eu não entendia o que eu estava fazendo de errado. E aí veio o Dia das Mães. Antes do Dia das Mães. Você não conseguia realizar a venda. Na verdade, assim, eu não conseguia ofertar o meu produto, eu não conseguia, não fazia, provavelmente fazia de uma maneira que... tipo uma vergonha, um negócio assim, sabe? E aí eu falei, gente, o que acontece? E aí eu fui me aprofundar. Falei, não, tá errado, não pode. Hoje, tudo é venda. Eu preciso me vender como nutricionista. Se eu não gerar uma credibilidade... Quem que vai... Se você não vender a sua imagem, não vender o seu conhecimento, né? Eu não tenho paciência. Não vender essa credibilidade que você tem para os produtos que às vezes você representa. Exatamente. Então, assim, tudo isso... E aí, depois disso, Lu, virou a chave. Virou a chave. Eu fiz até um Reels desses dias no Instagram disso, tipo assim, ele tá vendendo produtinho e não sei o quê. Mas é realmente isso. E não é produtinho. Não tem nada de errado em vender, não é? Exatamente. É a profissão mais antiga do mundo. É a profissão mais antiga do mundo. Aí eu fui estudar também, tudo, né? É a profissão mais antiga do mundo. É a profissão onde você ganha mais dinheiro. Você nunca fica sem dinheiro. Se você for parar para analisar a parte do dinheiro, você nunca fica sem dinheiro. E outra coisa foi a questão de merecimento. Né, de achar, falava assim, poxa, mas eu vou estar ganhando mais que meu marido, um exemplo, né, eu vou ter uma vida melhor, talvez, do que os meus pais tiveram. Não posso, não dá. Mas isso são coisas que você vai, conforme você vai seguindo, que você vai estudando, você vai se aprofundando, que você vai reconhecendo. Sim. Né? E eu achei isso muito legal. E que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente, cada um tem sua vida. Podem acontecer e todo mundo ser feliz com isso, né? E aí, o que eu falo hoje? Eu falo assim, gente, se eu tiver uma vida melhor que a dos meus pais, maravilhoso, eu vou poder ajudar eles de alguma forma. E você vai deixá-los felizes por conta disso. Eu vou poder proporcionar coisas que talvez eles não tiveram, gostariam de ter, ou para minha família, para os meus filhos. Ou só o próprio sucesso que você tem já é uma recompensa. Eles se sentem orgulhosos, entende? Então, tudo isso eu fui ressignificando em um ano. Basicamente. Foi um ano tumultuado intenso. Foi intenso, mas assim, eu falo hoje, eu me sinto muito mais realizada do que há 2 anos atrás. E essa pandemia, você acabou tomando essas decisões justamente no momento de pandemia. De pandemia. Né? Da loucura, louca. No meio do furacão, né? Sim. Isso você acha que pode ter atrapalhado ou isso incentivou? No consultório, isso foi um pouco oscilado, né? Teve picos de muita loucura, muita busca, muita coisa, e teve períodos de muita baixa, né? Mas foi algo que evidenciou a nutrição. E com a Dionesse, foi algo que foi, assim, uma onda
gigantesca, assim, porque todo mundo começou a entender a importância de suplementar, todo mundo começou a entender a importância de se cuidar, e todo mundo em casa, né, no período que a gente teve Covid, né, que a gente estava falando antes também. Foi um período que eu não atendi no consultório, então eu fiquei enlouquecida. A gente em casa, mas foi um período que eu vendi muito. Eu vendi muito. Tava em casa, estava vendendo. Exatamente. Então, tipo, eu não precisava sair de casa, né? E os períodos de fechamento, dos lockdowns, a nutrição não entrou como atendimento prioritário. A gente não podia atender os consultórios fechados. A não ser que fosse algo de emergência, mas também não entrou. Foi o período que eu mais vendi. Porque a dedicação para aquilo, né? Você foca naquilo e aquilo que eu falei. A venda, ela te traz esse retorno imediato. Né? Então, você foca, você vende mais e... Exatamente. E é o que eu falo, não adianta você ter lá o produto e você não ofertar. Né? Não adianta. Mas eles sabem que eu tenho, mas se você não falar, toda hora que você tem... tipo assim, você não vai gerar a necessidade, você tem que gerar a necessidade da pessoa e você tem que solucionar o problema da pessoa. Né? Então, assim, eu comecei a entender isso. Eu comecei a me deixar mais leve. A mesma coisa na nutrição. Tô voltando para os meus atendimentos, mudei de local, mandei a mensagem com o novo endereço para todas as pessoas que já passaram no meu consultório. Ai, meu Deus! Aí teve uma paciente até que me mandou assim, é um tal de chuta o balde e pega o balde, chuta o balde, você pode me atender de novo? Então, isso gera vínculo. Eu falo que eu não tenho clientes, eu não tenho pacientes. Eu tenho amigos. Vou gerando esse vínculo com as pessoas. E eu gosto disso. Vai agregando pessoas. Né? Exatamente, eu gosto disso. Eu gosto muito disso, de ter esse contato com as pessoas. Que bacana, que bacana. A gente não fez um briefing, mas aquele dia, quando nós conversamos a respeito de fazer o podcast, nós falávamos também sobre a questão da regularização do negócio, né? Verdade, eu te perguntei. Você me perguntou, não, mas hoje minha empresa ela está no estágio X, eu estou fazendo agora a mudança de local de atendimento, estou com atendimento, pelo que eu entendi, é uma clínica talvez multidisciplinar, não é? Sim. Que tem vários profissionais lá para atender, ou seja, a pessoa sai de lá consertada. Consertada, mas não é para ela chegar quebrada também. Ela não chega quebrada, mas sai consertada, né? Ela sai... Às vezes conserta aquilo que ela nem sabia que estava quebrado. Como é o caso da nutrição, muitas vezes, né? Que ela acha que não estava quebrado, mas ela viu que... Eu não vou lá, não, porque se eu for lá, vocês vão falar onde está quebrado, vou ficar triste, tô achando que está tudo certo e não tá. Bom, mas assim... Vai sim. Não, eu vou. A gente vai conversar a respeito disso. Então, mas aí quando que é o momento certo para abrir uma empresa? Eu te volto à pergunta. Você acha que é o momento certo para você abrir uma empresa? Eu acho que ainda não. Você acha que ainda não? Eu acho que ainda não. Por tudo que a gente conversou, que você também a gente acabou, né, falando um pouquinho. Questão de giro, né? Tá tudo ainda incerto, vamos dizer, apesar de estar girando. O custo disso onera também, né? Pelo que você me explicou. E a necessidade em si, ainda não tem essa necessidade real, né? Então... Porque funciona assim. Para você abrir um consultório, você precisa ter alguns documentos. Sim. Quais são esses documentos? Primeiro, um alvará de funcionamento, para você falar, eu sou um profissional e atendo naquele local. Você precisa ter um alvará sanitário para que aquele local, a vigilância sanitária diga, olha, aqui tá tudo certinho, tá adequado e tudo mais. Tem lá uns regramentos. Normalmente, os locais, varia muito de atividade. Então, o próprio sanitário também varia de atividade, né? Mas os locais, eles precisam ter um alvará da vigilância sanitária, não. Do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros e da Ambiental. Né? Para dizer, olha, o local está totalmente adequado. São basicamente esses três alvarás. Mas acho que ambiental é mais quando tem alguma questão de
mais de biossegurança, se usa algumas coisas ou não também? Também. Eu sabia Também tem. Da vigilância. Também está relacionado ao tamanho do imóvel, né? Imóvel menor. Não imóvel sua sala, né? Imóvel geral, né? Dependendo do tamanho. Vieram aqui a Ambiental, fez uma época e fez uma alvarada aqui. Hoje nós somos dispensados, escritório de contabilidade, porque não tem risco, né, ambiental, então ele é dispensado. Mas houve uma época que foi exigido e vieram e questionaram por causa de um corrimão que não tem... É um corrimão que não tem a parte de baixo fechada, né? Eu falei, mas criança vai subir aqui, pode escorregar. Mas, gente, não tem criança aqui. Não, ainda vi criança. Não, pode até vir, mas 20 anos que eu tô aqui, nunca vi. Só de vez em quando o Léo que está na escada, né? Mas eu acompanho ele. Aí, então você precisa ter alguma documentação. Mas essa documentação, você não precisa ter necessariamente uma empresa para poder buscar essa documentação. Você pode buscar ela como um profissional liberal, fazendo seu registro como autônomo na prefeitura. Você vai ter o seu alvará de funcionamento para poder atender, você vai ter a vigilância sanitária está relacionada ao prédio também, né? Então, às vezes, o prédio tem alguma empresa lá que possa ter tido. Se não tiver, você pede, eles vão lá e fazem todo o processo, tudo mais, e dão também o alvará sanitário, o ambiental, se for o caso, o bombeiro também, se for o caso. Então, assim, você pode ter toda essa regulamentação como pessoa física, para você estar legal. Então, a primeira parte eu preciso estar legal. Legal, exatamente. É importante isso. Agora, quando que é o momento certo para abrir empresa, né? Esse momento ele varia de pessoa para pessoa de acordo com a necessidade. Se você tem aquela necessidade de fazer uma missão de nota fiscal para atender um exemplo, você pega uma empresa para poder fazer a parte de nutrição da empresa. Quando você vai pagar ela vai te exigir uma nota fiscal. Sim. Né? Aí você vai ter que ter uma empresa para poder emitir a nota fiscal. Algumas pessoas falam, não, mas pode abrir o MEI. Né? A gente tem que ter o cuidado, porque não são todas as atividades que são permitidas por MEI. Atividades de profissão regulamentada, elas não são permitidas no MEI. Né? Como é o caso da nutrição. Para você ser nutricionista, você tem um conselho que dita regras, dita normas em relação à execução da atividade. Então, esses tipos de atividade, elas não podem ser MEI. Entendi. Então, se você falar, mas eu posso abrir um MEI e atender. Você pode abrir um MEI, mas você não vai abrir um MEI com atividade de nutricionista. Aí você abre um MEI com atividade de revendedora de produtos. Perfeito. Você vai até conseguir emitir uma nota fiscal ali de produtos. Sim. Né? Mas você não vai conseguir emitir uma nota fiscal específica daquilo. do atendimento da nutrição. A pessoa do outro lado, ela deveria olhar para isso. Pode ser que às vezes a pessoa não olha, e passa, e vai. Mas a pessoa ela teria que olhar para aquilo e falar, não, essa nota fiscal de MEI aqui, ela está em desacordo com o que você me prestou. Você me prestou um serviço, você colocou outro aqui. Né? Ela deveria rejeitar. No geral, as pessoas às vezes nem veem. Né? Sim, nem se atentam ao que está descrito ali, só pega a nota. Ou muitas vezes não conhecem, não sabem, né, olhar aquilo. Então, acaba passando. Então, muita gente fala assim, não, mas passa. Sim, passa, porque outra pessoa não viu. Mas se ela olhar, ela deveria corrigir. E aí, quando que você deveria abrir uma empresa? Deveria abrir uma empresa primeiro, quando você tivesse necessidade de atender com nota fiscal, alguma coisa assim. Ou quando você já estiver dentro de um patamar, que você tiver já uma receita significativa, em que na pessoa física fique bem mais caro do que na pessoa jurídica. Entendi. Né? Porque o que acontece? Quando você emite a nota fiscal, emite o recibo para a pessoa, né? Não nota fiscal, porque você não é pessoa jurídica, você emite um recibo para a pessoa, aquele recibo você deveria lançar na sua declaração de imposto de renda. Né? A declaração de imposto de renda até um determinado valor, você não vai pagar imposto de renda. 28 mil e uns quebrados, 28.500 e qualquer coisa. Você não vai pagar imposto de renda. Acima dos 28 mil, você já começa a pagar imposto de renda e ele é progressivo conforme você vai aumentando a sua receita. Certo. Né?
Então, se você tiver um volume muito grande de atendimentos, você vai emitir esses recibos, você vai lançar esse recibo no seu imposto de renda, ele começa a ficar caro. Aí vale a pena fazer o planejamento. A gente falava de planejamento, não, deu certo, todo o seu projeto deu certo, por quê? Porque decorreu de um planejamento, né? Então, se a gente faz um planejamento da situação da empresa, da sua situação de prestação de serviço, certo, como que está acontecendo, e fala, não, olha, agora você chegou no momento em que você permanecer como pessoa física, não compensa. Você vai pagar mais imposto. Então, vale a pena você abrir uma empresa, né? Hoje é simples você abrir uma empresa, antigamente demorava, já houve época de demorar 30, 40 dias para abrir uma empresa, né? Hoje, em questão de 3, 4 dias, a gente já está com a empresa aberta, rapidinho constituída. Então, você abre sua empresa e aí você começa a tocar o seu negócio através de um CNPJ, né? Entendi. Ou quando você, talvez, resolver fazer a contratação de um funcionário também, né? Pode ser que daqui a algum tempo você fale assim, não, eu preciso ter uma secretária para poder organizar a agenda, organizar as coisas, né? Eu preciso ter pessoas que me auxiliem ali na prestação de serviço, né? Ou, de repente, a coisa expande, não, eu preciso contratar mais pessoas, mais nutricionistas para poder tocar um projeto específico. Aí, nesse caso, também inclusive, agora estou com o planejamento de um atendimento familiar, voltado para a família. Tanto nos cuidados por alguma comorbidade, por alguma doença, quanto para introdução alimentar, ou quanto para mudança mesmo de hábitos e de estilo de vida. Então, o projeto já está em andamento, construção de e-book, construção de um monte de coisa. Então, assim, é um pensamento, um projeto futuro, de que talvez sim tenha que ter algo além, né? Então, por isso até que eu te questionei aquele dia, né, de entender como funciona, porque assim, eu sempre fui perdida, né, nessas coisas. CLT, então tinha algo que cuidava dessa parte, né, em casa, né, quem toma conta basicamente disso é o Júnior, né, que tem mais lá os controles e tudo. E até, Lu, assim, esse controle, vamos dizer assim, do consultório em si, desse giro, gera recibo para todo mundo, não gera? Isso até é uma dúvida que agora me lembrou dessa dúvida também. Porque tem algumas pessoas que me pedem, outras pessoas não me pedem, e aí? Eu sou obrigado a dizer para você que gera para todo mundo, né? Como é que eu vou dizer que não gera para todo mundo, né? Mas é assim, o ideal, certo, é gerar para todo mundo, certo? É emitir recibo para todo mundo. Né? Tá. Mas tem gente que pede, gente que não pede, e aí vai colocando dentro no controle ali e vai tocando a vida, né? Entendi. Vai tocando a vida, né? Não falei nada, não sei nem o que eu falei, mas é mais ou menos por aí. Ninguém viu. Ninguém ouviu, né? Ninguém nos ouve, né? Ninguém nos ouve, só não. Mas assim, o importante, eu acho que é, principalmente, ter o controle. Uma coisa bem, bem bacana, que eu já falei, assim, tá em outros podcasts com outras pessoas, que nesse projeto inicial, o mais importante é o planejamento e é o controle. Né? Não adianta você só planejar e deixar a míngua, né? Não tem como você saber se você está crescendo, se você está evoluindo, se você não contar, né? Contar quantos atendimentos faz, contar quanto que isso está te custando, contar quanto que isso está te rendendo, né? Então, você ter um controle financeiro do consultório, só para as coisas do consultório, eu acho que é primordial nesse momento, para você saber como que as coisas estão andando. É muito comum e é muito fácil, né? Faz parte da nossa zona de conforto, né? Você prestou o atendimento, a pessoa efetuou o pagamento, né? Hoje está fácil, porque antigamente tinha que pegar dinheiro, hoje a pessoa manda Pix, né? Hoje é tudo Pix. Então você prestou o atendimento, a pessoa fez o pagamento, né? O dinheiro entrou na conta, né? Quando você recebia dinheiro, para você pegava o dinheiro, você tinha uma ação física que te gerava o compromisso. Não, eu tenho que ir lá na caderneta e fazer uma anotação, né? Hoje, como vai para o banco lá, você nem tem esse controle mais, não tem mais nem essa obrigação, né? Mas o ideal é você
não é que não tem obrigação, você não tem aquela ação física de fazer o processo. Eu sou louca do papel. Eu tenho o meu planner, né? E tenho a minha agenda do consultório. Minha agenda do consultório é o nome do paciente, qual o procedimento, se é a primeira consulta, se é acompanhamento, o que é, o valor, e se foi dinheiro, se foi cartão. E no final tem o controle do dia, né? E no final tem o controle da semana. Você faz o papelzinho. Eu faço, sou louca do papel. Beleza. Eu preciso anotar. Show de bola. Importante, tem que anotar, tem que ter um controle. Mas vamos fazer algumas reflexões nesse seu controle, tá? Descontrole. Não, é controle. Não, é controle. É melhor um controle assim do que um controle nenhum. Né? Porque não tem nada. Controle nenhum. Mas vamos lá. Se eu te perguntar, no mês passado, quanto que você fez de atendimento? No valor? Você tem? Não precisa nem falar o quanto. De cabeça, exatamente, não, porque foi um mês fora Mas do comum. Tá, mas se você olhar para esse controle, você vai saber? Não. Mas de maneira imediata? Porque você já somou lá no mês a mês, né? Você somou mês a mês e achou o valor. A semana toda e depois... Aí você vai lá na maquininha e faz, né? É válido, né? O melhor controle assim do que um controle nenhum. Não, e detalhe, eu tenho um aplicativo que eu uso com os pacientes. E esse aplicativo, esse sistema todo, ele me dá todo esse controle financeiro. Mas eu não uso. Lá nada não, tá? Preciso, isso é outra meta. Eu preciso passar isso para o sistema. Porque no sistema, né, independente do sistema de... É lógico, tem sistema financeiro mais robusto e menos robusto. Mais informativo e menos informativo, relatórios e tudo mais. Mas assim, no geral, todo sistema feito de maneira eletrônica, tá? Ele te dá a condição de você ter um controle maior das suas coisas. E te dá a condição de você, por exemplo, você está aqui, ou em qualquer lugar, você tem algum insight, você tem alguma ideia, você abre o aplicativo e você já tem algumas informações que podem levar essa ideia para frente ou matar a ideia de uma vez. Né? Entendi. E se você vai isso toda vez no caderninho, primeiro, ele está lá em cima da mesa, não está onde você precisa. Né? Às vezes sim, às vezes não. Não, tudo bem, você pode levar ele na bolsa, mas se você deixou ele... Não, no final de semana não está comigo, um exemplo. Não. Né? De repente ele está aí com você. Né? Não sei se está ou não, mas de repente ele pode estar aí com você. Mas de repente você pode levar para casa, fez alguma anotação, deixou em cima da mesa para poder atender lá o Bentinho, ou o Theo em alguma coisa, e esqueceu de voltar ele para a bolsa, no outro dia foi para o consultório e ele ficou lá na casa. Né? Acho que nunca aconteceu, né? Não, nunca acontece. E aí, então você não tem, assim, às vezes você não tem no momento que precisa. Aí você fez a venda, e você fala, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que lembrar e colocar. E aí não lembra, não coloca, e você acaba tendo um controle, mas não tendo um controle... É um controle descontrolado. Não é um controle pleno, né? Então, assim, é importante você ter esse controle, você fazer os registros, até para que você possa medir. Pô, esse mês foi melhor do que o mês passado, esse mês foi melhor do que esse mesmo mês do ano anterior. Esse mês eu atendi menos. Por que eu atendi menos? Onde que está o problema aqui? Né? Esse mês eu atendi mais. Por que eu atendi mais? Sim. O que eu fiz que gerou uma demanda maior para eu poder replicar. Né? Então, se você tem esses controles, né, de preferência na mão, né, imediato, né, na hora que você está tendo os insights, tendo as ideias, você já consegue ou levar a ideia para frente ou descartar ela alguma vez. Né? Isso aqui é furada. Não dá, ou daqui tanto tempo talvez dê. Então, você com os controles, principalmente o controle financeiro à mão, acaba sendo muito mais eficiente essa Vou gestão. levar para o sistema. Compromisso que eu tô fazendo. Vou cobrar depois, hein? Depois eu te mostro. Não, show de bola. E... Bom, a gente já falou bastante coisa, né? Que legal. Rendeu o negócio, né? Um papo bem bacana, né? Normalmente a gente faz esses podcasts em torno de 1 hora para a gente poder bater um papo geral, de uma maneira bem descontraída. Eu acho que rendeu bastante a nossa conversa, né? O que você achou? Foi ótimo, Lu. Adorei. Adorei mesmo. Você tem um último assunto, acho que eu queria falar com você. Você hoje
tem assim uma participação bem ativa nas redes sociais, né? Você queria falar das redes sociais? Das redes sociais. Você tem uma participação bem ativa das redes sociais, né? Tô buscando a constância. Eu conheço a Ariane já tem 10 anos, mais um pouco. Né? Tem 30, Lu. Você me conheceu, eu tinha 10. Faz tempo, né? Chotinha, né? Chotinha. Acho que eu tinha até menos quando você me conheceu. Não. Vai revelar a idade. Deixa pra lá. E aí, a gente viu que você começou a fazer as redes sociais, né? Timidez, ainda sou tímido para fazer, tá? Eu deveria fazer mais, não faço. Mas, assim, hoje você está assim, bem descolada, faz os stories, coloca os guris e tudo mais. Como que foi essa virada de chave? Na verdade, eu entendi que a gente precisa estar no online hoje, né? Eu acho que a pandemia evidenciou muito isso. E eu também fui me aprofundar, porque para gerar realmente essa conexão com as pessoas. E eu falo que às vezes o que está na internet, muitas vezes não é o real da coisa. E isso eu acho que não precisa. Eu acho que a gente precisa ser real. Né? A gente precisa ser fiel. E com a nutrição, com a casa, com o casamento, com a maternidade e com a Junesc, com tudo, eu entendi que eu poderia ajudar alguém de alguma forma. Talvez conectar essa pessoa comigo, ela se reconhecer, entender que nem tudo são mil maravilhas, né? Inclusive, uma vez eu até postei acho que foi um bumerangue, ou foi um vídeo, não lembro, que eu tava numa reunião da Junesc e o Bento se jogando no chão chorando. Então, assim, a maternidade é ali, você precisa fazer o que tem que fazer, mas que você consiga fazer isso de uma forma tranquila. Às vezes a gente se cobra muito, eu me cobrava muito, ainda me cobro das coisas, de que tudo tem que estar perfeito, de que tudo tem que sair certinho, né? Igual você falou pra mim, vamos lá e tal, a gente fala, mas e aí, Lu, o que é, né? Você falou, não, é uma conversa, um bate-papo. Então, isso me deixou mais tranquila, porque eu falei, bom, é um bate-papo, a gente vai conversar e a coisa vai fluir. Mas e a questão do tipo assim, tem que estar tudo certinho, tem que estar um script. Não é que tenha que ter um script, mas isso me incomodava, o fato de tudo ser muito, muito correto, muito lindo. E quando eu falei, eu vou para a internet, mas não foi o ir para a internet para como que eu vou dizer? Para, sei lá, para vender, para algo, não. Foi com o intuito de que talvez tenha mãe que queira trabalhar de casa e talvez não saiba que isso pode. Com a Junesc, eu trabalhei muito tempo de casa, fazer as minhas reuniões de casa. Faço até hoje minhas reuniões de casa, quando tem apresentação de plano de negócio para alguém, que alguém queira conhecer, eu faço de casa. Às vezes com as crianças juntos, treinamentos, né, de produtos. Já fiz atendimento, eu atendo um casal de Goiânia, né, como nutricionista, e eu faço às vezes de casa, às vezes faço do consultório. Então, assim, e aí por isso que eu resolvi trazer isso para a internet e realmente mostrar, né, a realidade. Hoje eu até postei falando que eu estava vindo aqui e tudo, mas ainda não é algo que é tão simples para mim. Né? É ainda algo que eu falo assim, não, eu preciso fazer. Cada vez que você vai fazer é como se fosse uma conquista. Exatamente isso. Assim, nossa, então, tipo assim, às vezes a interação das pessoas, às vezes uma mensagem, tipo assim, nossa, gente, que legal, né? E você teve, assim, auxílio de alguém para poder te falar, te conduzir, falar, não, olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro? Não tive. Peguei, hoje eu falo de modelar. As pessoas que a gente precisa se espelhar, né? A gente é muito do nosso meio, né? E eu entendi... Fala que você é a soma das 5 pessoas que mais convivem. É isso que eu ia falar agora, exatamente. Dizem, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu comecei... Né? E eu comecei a observar realmente quem estava ao meu redor. E comecei a observar as pessoas que eu admiro. Né? Quem eu admiro na Junesc, que conquistou o que eu quero, que conquistou muita coisa,
que, sei lá, tá num patamar legal e que eu acredito que talvez eu esteja nesse patamar daqui a um tempo ou até mais, né? Pessoas que eu vi começar, né? E que hoje tá num lugar sensacional. Amigos, né? Que a gente viu crescer, que a gente viu como estão hoje e como foi. Alguns posicionamentos da internet, que realmente, o que eu quero mostrar, o que eu não quero mostrar. E aí eu fui fazendo. Cada dia um desafio novo. Exatamente. Então, tipo assim, eu comecei a entender, ainda não faço e também não tenho pretensão de fazer anúncio, essas coisas, enfim, do mercado, a parte paga, nem entendo muita coisa. Até falei, né? Muita tecnologia. Mas assim, eu entender o meu público, com quem eu quero falar, quem é o meu nicho de pessoas, qual é a minha persona, né? Então, entender isso. Mas isso veio muito pelo curso também de nutrição que eu fiz, né? Da parte de marketing do curso. Então, isso trouxe também essa linkagem com as pessoas. Mas o fato de querer mostrar quem é a Ariane, né, como que funciona, nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso. A Ariane tá morrendo na academia. Mostrar entendeu? A pessoa real. Hoje eu postei, né, porque eu tava postando falando de café da manhã, né, a semana toda eu tava falando de café da manhã. Hoje eu postei meu café da manhã, que nem sempre é 100%. Então hoje tinha o quê? Uma cueca virada e um café. Só. Café da manhã com cueca virada é um doce, gente. Né? Falando da caloria, a caloria é um boom daquilo. É o que tinha pra hoje. É o que tinha pra hoje, eu gosto, tava com vontade, comi. Entendeu? Então é literalmente isso, mostrar que a gente também é falho. A rede social hoje, ela é um desafio, assim, para muitas pessoas. Muitas pessoas veem aquilo ali como uma trava, como uma situação que eu não vou dar conta, eu tenho vergonha, eu não consigo, eu não entendo, né? Para poder começar, para poder fazer, é só começar, então. É só começar. Começa a... Vai errar, vai acertar e... Tenho vergonha de falar, pega o seu celular e grava o vídeo no seu celular. E aí você olha ou mostra para alguém. Às vezes a gente tem vergonha. Eu morro de vergonha quando eu tô em algum lugar. Eu não gravo nos lugares, assim. Você não grava com outras pessoas olhando? Não, eu morro de vergonha. E eu vejo algumas amigas, né? E eu vejo, tipo, gente, ela tá na rua e tá gravando. Meu Deus do céu, ainda não cheguei nesse nível. Tá andando na rua com o celular gravando e as pessoas passando. Exatamente, não cheguei nesse nível. E hoje as pessoas nem olham mais, né? Não, que é normal, né? Mas a gente se coloca essa vergonha, né? Mas eu falo assim, eu morro de vergonha quando, por exemplo, tô em casa, aí eu gravei alguma coisa, o Júnior tá em casa, ele pega e começa a olhar, né? Aí ele fala, olha, não, aí ele fala, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas... Ele faz as críticas pontuais ele pontua, às vezes ele pontua, às vezes não, mas às vezes ele pontua, né? Eu brinco, ele fala assim, você tem que votar na enquete, porque tem que dar engajamento. Tem que ir lá, ó, fazer alguma coisa, brinco, né? Mas assim, e é que a gente, aquilo que eu falei, a gente se cobra, a gente quer o perfeito, né? Só que, às vezes, o feito é melhor que o perfeito, né? E aí você se mantém constante naquilo e o negócio flui. Melhor ter a constância, né? Melhor ser constante do que você fazer com máxima perfeição, porque pode ser que você também não alcance aquela perfeição, melhor você fazer desculpa. É preferível você fazer vários do que fazer apenas com máxima perfeição. Porque assim, é igual, o que eu percebi no meu Instagram? Quando eu coloco enquete, eu tenho bastante engajamento das enquetezinhas, né? Do sim ou não, eu coloco uma coisa, igual ontem eu coloquei uma música do El Chan, né? Na hora de fazer o meu colágeno da noite. Se você conhece essa música... Você já toma colágeno? Porque você precisa experimentar colágeno a partir dos 25 anos. Isso é fato, né? E aí, tipo assim, eu coloquei do... Vou falar com você nem o que é isso aí. O Tchan, nunca ouvi falar. E aí eu coloquei assim, tipo, oi, né? Tipo, o que é isso, né? Porque eu vejo que as pessoas se interagem bastante. Agora, quando eu abro caixinha, não tem a mesma interação. Então, é você começar a entender o que dá certo. O que dá certo. Público, né? Porque às vezes... Para o meu público, a enquete é mais objetiva. A caixinha nem tanto. Só
eu preciso gerar o vínculo com aquelas pessoas para que elas consigam chegar até mim. E entenda que não é um bicho de 7 cabeças fazer uma pergunta para a Ariane. Porque ali eu vou responder. Se é alguma coisa de nutrição, eu posso tirar a sua dúvida. Se é alguma coisa pessoal, talvez eu consiga te ajudar. E pode ser que essa pessoa, às vezes, nem pergunte, nem fale por um bloqueio. Tipo assim, tá muito distante. E não é a distância. É realmente para aproximar, né? E então, assim, é você entender. Tem pessoas que viram pra falar assim, Ari, como que você faz? Eu falo assim, gente, não tem. É um pouquinho cada dia. Antes não tinha interação, às vezes, na enquete. Às vezes não tinha interação no outro negocinho que colocava lá, entendeu? Uma coisa de feed. Eu percebi que quando eu posto coisas sobre a nutrição em si, eu não tenho tanto engajamento quanto eu posto, sei lá, uma foto das crianças. Ou posto uma foto minha com uma frase. Entendeu? Isso gera muita conexão. Mas quando eu posto algo da nutrição em si, tipo assim, uma imagem com 5 dicas para diminuir a vontade de comer doce. Um exemplo. Isso gera, vamos dizer, 15 curtidas. Aí eu postei lá um fundo com a minha foto e uma frase relacionada à constância. Dá 70 curtidas, ou assim sucessivamente. Dá mais conexão. Dá mais conexão. Você vai entendendo o que te aproxima mais do público e com isso você vai e aí você vai trabalhando conteúdo dentro daquela direção. Exatamente. Então, assim, igual hoje, eu até tento, eu não gosto da palavra tentar. Quando a gente fala tentar, a gente condiciona ou não fazer. Já tá se sabotando. Já tá se sabotando. Mas, enfim, eu busco fazer um planejamento, né? Como eu falei, eu sou a louca do papel, então eu anoto tudo. Então, eu busco fazer esse planejamento do que eu vou postar na semana, o que eu vou falar na semana. Tá certo? Nem sempre, mas a gente busca. Não, mas você tem uma direção. Minimamente uma diretriz, né? Eu vou por este caminho, né? Exatamente. Pode ser que durante o percurso falando é melhor desviar para cá. Natural. Não, e sem contar que às vezes o dia engole a gente, né? Às vezes a minha manhã tá corrida, igual feriado, o Bentinho tava doente. Então eu não consegui, né? Foi aniversário deles, eu não postei nada do aniversário deles. Né? Mas escolhas. E claro que tem aquele momento que você quer estar off. E tem coisas que você também não vai mostrar. Né? E eu falo que isso é importante. Você entender o que você vai mostrar, para onde você vai direcionar e o que você prefere deixar reservado. Nem tudo precisa ser mostrado. Sim. Né? Isso tudo faz parte do estudo que você fez começando, né? Começando na rede, né? Exatamente. Começando na rede. Eu falo isso porque é importante. Muita gente hoje, elas têm essa dificuldade, né? De, às vezes, colocar a sua atividade no local, na rede social, alguma coisa assim, por conta de que, primeiro, mas ninguém vai prestar atenção em mim, ou eu tenho vergonha de fazer, ou eu não sei fazer, né? Ou eu preciso de equipamentos muito caros para poder fazer. Sim. Né? Eu sou um desses que gosta de equipamento, né? Eu gosto de equipamento. Então, eu vou só no celular. A gente tem aqui uma porção de coisa, né? Tudo, né? Tudo montado. Não, já está tudo montado. Um estúdiozinho bem bacana. Não, né? tá ótimo, bem né? Bacana. Tá excelente. Mas você não precisa de muita coisa para poder começar a publicar o seu conteúdo, para poder fazer a sua apresentação daquilo que você faz, do seu trabalho, do seu produto, da sua empresa. Não precisa de muito. Eu falo assim, que você precisa começar. Você começa, você dá o seu start. E aí você se mantém constante. Não pode ter a pausa, é igual um pênalti, né? Você não pode ter aquela paradinha no meio, né? Exatamente, não dá. Não dá. Ou você vai... você tem que começar e manter a constância. Se você dá aquela paradinha no meio, você perde. Você desiste. E você desiste também, você desanima. Porque você não vê resultado, né? Exatamente isso. Então, assim, eu já parei um tempo de postar algumas coisas, porque eu me sentia consumida, mas eu entendi que era porque eu estava fazendo com uma sensação de obrigação. Quando eu virei a chave de que, não, eu consigo ajudar as pessoas daqui também, aí você precisa entender propósito, você precisa entender o seu porquê,
né? Você precisa entender aonde você tá, onde você quer chegar. Não é só venda, né? Não é. É todo um contexto. É todo um contexto, né? E isso eu entendi. Por isso que eu falo que foi um ano muito intenso, né? O Júnior fala pra mim, fala assim, nossa, a gente conversou esses tempos atrás, há uns 30, 40 dias atrás, e bateu aquele desespero, falei assim, não quero mais nada, não quero saber mais de nada, né? E aí ele falou assim pra mim, respira. Ele falou isso pra mim, você conhece, né? Ele falou isso pra mim que o negócio tava feio. Ele falou assim, respira. Você não é a mesma Ariane de janeiro. Você é outra Ariane. Né? E acho que as pessoas ao meu redor conseguiram enxergar isso e eu precisei desse chacoalhão para eu entender também que eu não sou. E hoje eu falo assim, realmente, eu não sou a mesma Ariane de janeiro, não sou a mesma Ariane de julho do ano passado. E falo assim, gente, como eu cresci, como eu amadureci, como que as coisas, elas vão acontecendo. Né? E assim, independente de religião, independente de qualquer coisa, eu falo que o universo, ele conspira. Né? E quando você tá no movimento, quando você tá, né, na energia da coisa, a coisa vai acontecendo. Eu falo, Deus sabe de todas as coisas. Ele é o que comanda tudo. Então, assim, muitas vezes a gente coloca e a gente tira da mão dele. E a gente precisa colocar e deixar. Colocar, deixar, ele sabe. Ele sabe o tempo, né? Exatamente. Muitas vezes não é o nosso tempo. E é só que a gente tem o hábito do imediatismo. Eu quero para agora. Eu quero agora. E se não for agora, a gente desiste. Exatamente. E aí é onde que a gente faz a pausa no meio do pênalti, né? E você não pode, não só nas mídias, mas em todo o processo que você adota, né? Tudo aquilo que você se propõe a fazer. Você não pode dar aquela paradinha, né? Você tem que ir até o fim. Tem que ser intenso. Pra você ver se vai dar certo. E se não der, tá tudo bem, você aprendeu alguma coisa. Valeu. Legal. Ariane, adorei o nosso papo hoje. Também. Foi muito bacana, Foi muito ótimo. produtivo. Só o fato de você falar que vai na Nutri, já ganhei o dia. Não, eu preciso. Eu tenho que perder 2 quilinhos só 2, não mais que isso. 2 quilinhos, né? Eu comia 2 doces, vou comer 1,5 agora. Só pra te dizer, quem decide a perder peso não é você. Mas Triste, mas tá valendo. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a eu que gente te no agradeço. podcast. E a gente vai... Acho que esses insights que nós tivemos aqui, as pessoas, acho que elas podem ter um incentivo, né? Porque são obstáculos que todos nós passamos, né? Você falou alguns dos que você passou, e que isso ajuda as pessoas a passar os seus problemas, saber que com força, com resiliência, com planejamento, com dedicação, né, tudo pode acontecer. Né? Ela pode sair do estágio A e ir para o estágio B, do estágio que ela está para o estágio desejado, né, o estado desejado, ela pode chegar nesse ponto, desde que ela também se mova. Né? A ação, né? Aquilo que a gente falou, a ação. E uma coisa assim, Lu, é entender que nem tudo é fácil. Aquilo que a gente falou da internet, às vezes as pessoas mostram uma facilidade que não existe, né? Não tem almoço grátis, né? Acho que começa por aí, né? Não tem almoço grátis, né? Exatamente. E o grátis não é só o pagamento, o dinheiro, o Pix que você vai fazer. Né? Mas assim, às vezes o pagamento... Mas não é fácil, mas você pode trazer a leveza. Você pode deixar ser leve. E quando você traz a leveza, isso se torna mais fácil. Verdade. Né? Então, assim, você ser leve. E entender que existe um caminho, existe um percurso. E não pode desistir. É verdade. Beleza, então. Quer deixar alguma palavra para o nosso público, o pessoal que está nos vendo? Bom, espero poder ter contribuído, espero que as pessoas consigam talvez se conectar ou, enfim, né, se reconhecer de alguma forma, porque a intenção realmente é contribuir. E agradecer o convite, fiquei muito contente, obrigada mais uma vez. E você sabe que o carinho é imenso por você, pela sua família. Obrigado. Sempre. Igual. E é isso. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente está encerrando aqui mais um Multilicast. Até o próximo episódio.